Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do programa Talento. Hoje estamos aqui novamente com o Artur Ferraz para mais uma conversa após o almoço. Espero que tenha corrido bem. Hoje vamos falar sobre o tema do quiet quitting. No fundo, uma expressão, não sei se será apenas uma expressão para algo que já existia e que vem do passado e que se calhar tínhamos outro tipo de referência, ou apenas uma nova expressão destas buzzwords que muitas vezes nos aparecem e entram pelas nossas organizações. E são temas que depois toda a gente fala e utilizando os mesmos processos. A ideia para hoje é percebermos o que é este conceito, o que é que envolve, o que é que nos traz e de que forma é que está a afetar as organizações. Por outro lado, também discutirmos um pouco o que é que podemos fazer para mudar as mesmas, para no fundo, acompanhar estas mudanças, perceber como é que podemos evitar os problemas que daí possam surgir, no fundo, são estes os temas que hoje vamos ter durante esta sessão de uma hora, e que hoje vamos organizar. Eu relembrava a todos que gostaríamos que fosse uma sessão interativa, gostaríamos de ter perguntas, comentários, observações da vossa parte, portanto, utilizem o chat, o Q&A, no fundo, as funcionalidades do Zoom para podermos interagir e poder falar sobre estes temas. Para percebermos melhor esta ideia e este conceito, então eu dava a palavra ao Artur Ferraz, para nos explicar então o que é isto do quiet quitting, ou podemos usar alguma expressão em português menos moderno. Olá, Manuel, olá a todos. Muito boa tarde, muito obrigado por estarem presentes em mais esta sessão eh, do programa Talento. Eh, Espero que me estejam a ouvir. Sim? Sim, ver estamos. Ok, ok. Um, eh, eu estava a dizer muito boa tarde, eu estava aqui a ver porque apareceu-me aqui uma coisa qualquer que o Zoom estava a desconectar, mas afinal não. Pronto, fui eu mesmo que vi. O quiet quitting ou admissão silenciosa, Manuel, pronto, é a expressão para português. Expressão nacional. Exato, uma expressão, admissão silenciosa, ou pelo menos das lógicas também apresentadas. Hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre o tema de uma forma relativamente rápida, até porque não é propriamente, como disseste bem, não é propriamente, é se calhar um tema com uma palavra ou com duas palavras, neste caso, ahm, que são relativamente novas no vocabulário para um problema antigo, não é? E que tem fundamentos. Provavelmente já há muitos anos. Nós vamos tentar falar aqui o que é o quiet quitting, porque é importante falar sobre o tema, fatores que contribuem e algumas respostas pessoais que podemos lidar, que podemos fazer ou podemos tratar para lidar com isso, ok? Portanto, vamos tentar ir por aqui, sempre na senda daquilo que também já tínhamos feito várias vezes, que é nestas sessões do programa Talento. Não só apresentámos o tema, mas também dámos aqui algumas pistas do que é que podemos fazer, da ação, pequenas ferramentas que possam ajudar a quem também participa e está presente nestas sessões que também já começam a ser um clássico, não é, Manel? Visto que isto já Exatamente. podemos dizer que isto é portanto, 2019, era antes do outro mundo, não é? Portanto, este é o mundo Era pós-pandémico, AC antes Covid. antes Covid, exatamente. Portanto, isto agora é Agora estamos no DC depois do Covid, se DC. bem que ele Penso que ainda é, existe. pois, mas é um Covid já diferente, não é? Então, o que é o quiet quitting? Eu fui buscar aqui para tentar falar sobre isto de uma coisa que saiu no jornal que alguns conhecem, não é o jornal mais lido em Portugal, como sabem, é esse provedor, mas é o Expresso, não é? Portanto, e esta notícia saiu em 22 de setembro de 2022. Não é? E eles tentam, logo por aqui, também tentar explicar o que é isto do quiet quitting. Não é? E eu vou ler exatamente porque me parece que é pertinente depois falarmos aqui um bocadinho sobre aquilo que está aqui implícito. Não é? Em primeiro lugar, dizer, bom, a pandemia, lá está, o DC, não é?
a pandemia criou um novo despertar e um novo grito silencioso. Esta é a primeira parte. Portanto, isto é um grito silencioso de um conjunto de pessoas que durante a pandemia se apercebeu de um conjunto de coisas que provavelmente estava desligado. E, portanto, hum, que consequências são estas? Bom, pessoas que se recusam a trabalhar demasiadas horas, pessoas que tentam ter uma vida mais saudável e mais equilibrada. Há quem tenha passado a fazer o mínimo no escritório ou na fábrica ou onde quer que seja, muitas vezes como resposta aos baixos salários, outras vezes como resposta à frustração, desmotivação e relações tóxicas com as FIAs. E este movimento, que atenção, curiosamente começou até na China, é dos poucos movimentos deste género que por acaso não começaram nos Estados Unidos, portanto, mas sim na China, acaba por se ampliar por todo o mundo e ganhou o nome de quiet quitting, não é? Portanto, a demissão silenciosa, não é? No fundo, demissão silenciosa porquê? Porque efetivamente, em muitos casos, é uma demissão de responsabilização, é uma demissão de estar. Eu estou presente, como se costuma dizer, faço o corpo presente, não é? Portanto, estou corpo presente, mas acabo de não me permitir fazer um conjunto de coisas que até então provavelmente faria. Bom, isto obriga naturalmente as pessoas a repensar, as empresas, perdão, a repensar a gestão e a relação com a forma como gera as pessoas na sua organização. Portanto, esta é uma das coisas que nos aparece aqui. Portanto, este artigo já é de 2022 e começa por buscar esta afirmação, e também foi por aqui que eu fui iniciar, porque parece-me fundamental. Coloca-nos perante a questão, as origens e principalmente a consequência. Não é? A consequência é, naturalmente, a necessidade que as organizações cada vez mais têm de olharem para a gestão das pessoas de uma forma cada vez mais profissionalizada e profissionalizável. E esta é a grande questão. Bom, mas para entendermos isso um bocadinho, esta é uma afirmação agora em inglês do Jack Sender e do Joseph Folkman para a Harvard Business Review, muito taxativa relativamente sobre o que é o quiet quitting. Não é? O quiet quitting is about bad bosses, not bad employees. Portanto, é uma afirmação muito taxativa, não é? Portanto, é uma afirmação muito clara relativamente às questões. Ou seja, quer dizer que grande parte da consequência gerada pelo quiet quitting gera-se efetivamente por processos de liderança muitas vezes pouco saudáveis e que geram esta resposta nas pessoas. E, portanto, algo que pode ser modificável, naturalmente. Não é? Portanto, lá está aqui a ideia, portanto, Manel, portanto, as pessoas sabem que nós temos isto combinado, como é evidente, e, portanto, isto já lá está. A admissão silenciosa é um nome novo, naturalmente, para um comportamento antigo. Não é? Estes autores deste artigo da Harvard Business Review realizaram um conjunto de avaliações de liderança 360 graus e, portanto, quer dizer o quê? Quer dizer que colocaram os líderes a ser avaliados pelos seus subordinados, pelos seus pares, por clientes, no fundo, por todos os stakeholders de uma organização, normalmente já durante bastantes anos, um, e regularmente solicitam às pessoas que avaliassem se o seu ambiente de trabalho é um sítio onde as pessoas querem dedicar mais energia do que a estritamente necessária para a realização das tarefas de rotina. É esta a grande questão, não é? E a resposta muitas vezes é surpreendente, não é? A resposta é não. Não é? E, portanto, quando ela é negativa, quer dizer que há qualquer coisa na organização e na cultura organizacional que não permite que isso aconteça. Lá está, os dados indicam que a assistência silenciosa tem menos a ver, e lá está, com a vontade do empregado trabalhar mais e de forma mais criativa, e mais sob a capacidade do gestor de construir uma relação com os seus empregados em que estes não estejam a contar os minutos até à hora de se despedir. Despedir pode ser despedir no sentido literal, portanto, ir-se embora da empresa, ou despedir-se daquele dia e depois voltar no outro. Não é? Portanto, é esta a questão.
que se coloca. E, portanto, trabalhamos com a informação factual, que é para não estarmos... É claro que podemos dizer, mas às vezes acontece isso. Claro que sim. E estamos a falar aqui de um determinado universo. E, portanto, aquilo que nós devemos olhar, normalmente sempre, para dentro da nossa organização e pensar, será que na nossa organização, de que forma é que os resultados seriam feitos caso nós medíssemos este tipo de coisas ou caso considerássemos que é importante medir este tipo de coisas. Aqui eu chamo a atenção a 3 questões para vermos se é importante ou não. A maior parte das pessoas que refere que tem situações difíceis dentro da organização não refere que não refere falta de tecnologia, falta de metodologias, falta de ferramentas, nunca referem nada disso. Referem falta de comunicação entre as áreas, falta de planeamento das atividades e falta de ligação entre as diversas áreas das organizações para efetivamente justificar os problemas que sentem. E isto é uma questão generalizada. Ora, se é uma questão generalizada, nós temos que olhar para isso de uma forma pragmática e tentar, utilizando efetivamente as técnicas adequadas, começar a trabalhar no sentido de alterar este tipo de questões. Como é evidente também, dizendo que a alteração deste tipo de questões não se faz de um dia para o outro. Não é? E provavelmente é um trabalho de constante envolvimento das pessoas que estão nas organizações e das próprias estruturas organizacionais das empresas que têm que, em primeiro lugar, existir, não é? E serem formalizadas. Porque é que é importante falar sobre este tema? Eu já me fui adiantando aqui um bocadinho a esta pergunta, mas responderia dizendo já por aqui pela primeira, porque normalmente é o elefante na sala das empresas, ou seja, ele está lá, mas ninguém fala sobre o tema. Isto existe, as pessoas, toda a gente diz que, agora que nós precisamos das pessoas, vejo que as pessoas estão todas apáticas, parece que não acontece nada. Bom, exato, isto é o elefante da sala. Podemos julgar o comportamento ou a atitude, ou podemos tentar encontrar as razões que levam a que estas atitudes existam e encontrar formas de modificar este tipo de comportamento. Portanto, temos estas 2 questões. É claro que julgar é mais fácil. Não é? Depois, a segunda questão é porque, como é um programa cultural, isto é porque é algo que está enraizado, é naturalmente de solução lenta e morosa. Eu acrescento aqui, embora isto possa querer dizer mesmo, que é mesmo dizer que é lento e moroso, que é para dizer demora mesmo tempo. Porquê? Porque são coisas que estão enraizadas já na atitude das pessoas há muito tempo. Lá está, a palavra pode ser nova, a expressão, desculpem, pode ser nova, mas o comportamento é antigo. E, portanto, isto são coisas que em muitas organizações já acontecem há muitos anos. Não é? E, portanto, têm implicações já na própria forma como as pessoas levantam o seu trabalho e fazem e executam as suas atividades. Por outro lado, também, porque leva-nos a pensar na necessidade para mente de construir novos ambientes organizacionais cada vez mais centrados nas pessoas. E independentemente disto, e reparem, estamos na era da digitalização e dos elementos digitais, e ainda esta semana ficámos a ver e a saber que, por exemplo, uma empresa como a Vodafone vai despedir cerca de 11 mil pessoas a nível mundial. Não é a única, há outras já a anunciar isso também. O efeito que este tipo de ações tem nas organizações é impactante, e normalmente este tipo de organizações sabe que a seguir tem que trabalhar os aspectos do que fica, não é? Acaba por ser traumático durante o processo de escolha, entre aspas, das pessoas que hão de sair. As pessoas não sabem o que é que lhes vai acontecer e, portanto, para os que ficam é traumatizante também, por várias razões. Por outro lado, também, porque remete para a importância que a liderança tem nas nossas organizações, especialmente, e já falámos aqui em sessão dedicada a isso,
as lideranças intermédias. Porquê? Porque são estas que lidam diariamente com as pessoas na generalidade das organizações, portanto, onde lidam com mais pessoas da empresa e onde lidam também com as pessoas muitas vezes mais difíceis de manter e cuja taxa de rotação também é mais elevada. E, portanto, se a taxa de rotação é mais elevada, as necessidades de preparar as pessoas que entram maiores. Não é? O recrutamento mais caro para uma empresa é aquele que é feito quando eu tenho que o fazer para substituir uma pessoa que sai descontente, uma pessoa boa que sai descontente. Este recrutamento é caríssimo, não é? Porque é o custo de substituir alguém competente que só sai porque está descontente, não é? E, portanto, este custo intangível nunca é contabilizado na organização, normalmente não é contabilizado na organização. Lá está, isso depois leva-nos aqui à importância de rever o papel das áreas de gestão de capital humano nas empresas. E com isto, claramente queremos dizer o quê? Bom, as áreas de gestão de capital humano têm que deixar de ser centros de processamento salarial para serem centros de gestão, efetivamente, de capital humano. Para isso é preciso responsabilidade e autonomia. Não é? E, portanto, é preciso saber que tipo de responsabilidade e autonomia têm que ter e é preciso depois perceber se as pessoas efetivamente, depois efetivamente conseguem pôr em prática ou não. Não é? Por último, indo aqui nesta, porque remete para as dificuldades de competir, lá está, no mundo em constante mudança e principalmente em ebulição. Não é? Ora, a Cefamol há pouco tempo realizou o seu congresso, não é? E quem teve a oportunidade de estar presente, teve a oportunidade de ver um conjunto de pessoas a falar de vários setores, principalmente do setor automóvel, não é? Em que tivemos, por exemplo, representante de uma organização, a Stellantis, que agrega todo um conjunto de símbolos, não é? Neste caso marcas, que até há bem pouco tempo comercializavam e, portanto, faziam o seu negócio isoladamente. Quer isto dizer o quê? Bom, neste mundo em que o cliente final, principalmente deste setor, que é um cliente exigente e tecnologicamente avançado, põe naturalmente fasquias de competição muito acima do mercado não diferenciado e de algo que não tem diferenciação no mercado. Portanto, as próprias organizações têm que se preparar para cada vez mais conseguirem ir ao encontro daquilo que são as exigências de um setor que tem estes níveis de tecnologia para colocar cá para fora. E, portanto, se não temos essa capacidade, temos dificuldade depois de dar respostas a estas, às questões que as pessoas nos colocam. Não é? O que é que contribui normalmente para o quiet quitting e que tipo de fatores é que poderemos estar muitas vezes também a falar quando falamos aqui em quiet quitting? Bom, por exemplo, a ausência ou falta de clareza. Às vezes não é ausência, não é? Temos a ausência de políticas de gestão de pessoas nas organizações ou a falta de clareza dessas mesmas políticas, não é? Que são duas coisas distintas. Não é? Às vezes elas não existem de todo e outras vezes elas existem, mas ninguém as percebe, não é? Portanto, elas não estão clarificadas, digamos assim. Segundo, bom, estruturas organizacionais sem peso dentro das organizações. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a estrutura da empresa não tem poder sobre a participação da individualidade, ou seja, o peso da pessoa ou do ego é mais forte do que a estrutura organizacional montada no seu todo. Okay? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma estrutura frágil que não consegue responder às questões mais exigentes da empresa. O que é que isso leva? Leva a que as pessoas tenham e percebam que a forma como se manifestam na organização, a sua forma pessoal, se vai sobrepor àquilo que será as regras de conduta internas da empresa. Um exemplo muito prático, não é? É uma coisa muito simples. O uso do telefone no local de trabalho. Não é? É um exemplo
traço daquilo que as pessoas dizem. Bom, não se pode usar o telefone privado no trabalho, mas depois toda a gente o usa. Não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que a estrutura não tem peso nenhum. Se tivesse, ninguém usava. Não é? Ou, uma coisa mais simples, não é? No estacionamento das empresas, os carros terem que estar voltados para a rua. Também é uma forma de mostrarmos o peso da estrutura, não é? Em, em coisas simples, não é? Em coisas simples. Ou, por exemplo, o uso de calçado especial para estar no chão de fábrica, etc. Não é? Portanto, tudo isto é a forma como a estrutura se materializa. Não é? Ora, se a estrutura não tem peso para exigir a um indivíduo que acaba de entrar no chão de fábrica sem o respectivo calçado especial, então quer dizer o quê? Que essa pessoa que o fez, não é? Porque é uma pessoa que o faz, tem peso sobre a estrutura e é visto pelos outros. E ao ser visto pelos outros, naturalmente vai servir de exemplo para eles. Se ele não faz, porque é que eu hei de fazer? Não é? Portanto, aqui o exemplo negativo é sempre muito mais interessante de ser seguido, como nós sabemos, do que o positivo. Não é? Porque o positivo é normalmente desagradável e chato. Por outro lado, falta de lideranças que promovam e desenvolvam as competências pessoais dos membros das suas equipas. Aqui promover e desenvolver, pomos isto em formas diferentes, porque às vezes as pessoas, se não tiverem acesso a essa promoção da, para o desenvolvimento das competências, as próprias pessoas não querem. Esta é a primeira, não é? As pessoas não querendo, não há como nós nos desenvolvermos. Portanto, que tipo de ações é que nós podemos fazer para, efetivamente, promover ações de desenvolvimento nas pessoas e nas nossas equipas. Portanto, portanto, ambientes organizacionais tóxicos. E o ambiente organizacional tóxico é um ambiente onde, basicamente, de uma maneira muito geral, eu não me sinto bem. Não é? E onde eu, naturalmente, sempre que estou em tensão. Ora, e às vezes não há nada comigo para dizer, mas alguém te fez mal alguma vez? Não, a mim não. Mas à minha volta eu sinto esse clima e, portanto, ao sentir esse clima de, de toxicidade à minha volta, eu próprio fico tóxico. Não é? E, portanto, não me sinto capaz de realizar. Por exemplo, chegamos a uma reunião e normalmente ninguém fala, e portanto, onde ninguém fala, portanto, há sempre um a falar, então eu faço perguntas e ninguém responde, então, mas ninguém dá opiniões, não, diga lá a sua, vamos fazer assim, está bem. E portanto, isto é normalmente também sintomático do que estamos a falar. Não é? Por outro lado, aqui, a ausência ou deficiência de comunicação intra e inter-áreas organizacionais. E aqui estamos a falar mesmo de pessoas que, tendo que trabalhar juntas, por exemplo, dizem que não falam uma com a outra, não é? Que é o cúmulo da ausência de estrutura organizacional, não é? É o cúmulo, porque são duas pessoas que têm que falar uma com a outra estritamente em termos profissionais, mas não falam porque não se dão bem. Não é? E, portanto, isto quando acontece, temos o cúmulo de falta de eficiência e de eficácia da estrutura organizacional que não consegue fazer com que as pessoas façam o seu trabalho. Não é? Portanto, por alguma razão, essa particularidade dessas pessoas ou entidades se consegue sobrepor à necessidade da empresa. Não é? Porque a empresa exige que eles tenham que falar, tenham que se entender relativamente ao processo que desempenham, mas os seus egos não lhe permitem, os seus egos pessoais não lhes permitem perceber que, estando a trabalhar, tem que pôr as suas divergências de parte. Não é? E, portanto, e a própria estrutura não tem força para resolver essa questão. Portanto, temos aqui um conjunto de fatores que naturalmente um, propiciam o surgimento com muita naturalidade deste tipo de questões ou deste conceito que estamos aqui a falar do quiet quitting. Não é? Portanto, digamos que isto é o centro de. Para aqui a ver se via, o centro de gestação deste tipo de comportamento. Portanto, gestação, parece-me bem.
Estava aqui a pensar em casulos e isto, mas mais gestação, sim. Algumas respostas pessoais, como lidar com o quiet quitting. O que é que nós podemos tentar fazer? O que é que... E eu punho aqui na questão pessoal, mais ehm, exatamente porque a questão pessoal é a única que entra dentro do nosso quadro de referência, não é? Portanto, as organizacionais são aquelas que nós ali falámos, mas ao contrário, não é? Portanto, se a estrutura não tem peso, então temos que passar a ver se ela tem, não é? Portanto, agora, pessoalmente já é diferente, que é como é que podemos lidar com isso. Eu gosto muito desta imagem, portanto, e algumas das pessoas que já tiveram sessões já a viram de certeza absoluta, mas epá, tenho que dizer, uma delas, naturalmente, é dizer não às pessoas tóxicas. E reparem que as pessoas tóxicas não são tóxicas, são pessoas são tão boas, a maior parte delas são boas pessoas como qualquer outra. Estão é tóxicas. Portanto, estar tóxico não quer dizer, isto não é um estado, não é eu sou, eu estou. Portanto, se estou, também posso deixar de estar. E para deixar de estar é preciso muitas vezes que aconteçam determinadas situações. Um, e para isso, lá está, mais uma vez, a necessidade de intervir nas organizações. Uma das grandes questões que leva a que estes ambientes se continuem a alimentar a si próprios é, de facto, os ambientes de grande tensão, de grande pressão, digamos assim, que existem entre as pessoas, entre as estruturas, sem depois haver o treino necessário dessas mesmas pessoas em saberem lidar com a pressão. Não é? Portanto, isto é, um jogador que vai jogar a Liga dos Campeões é treinado para saber aguentar a pressão de ligar com a Liga dos Campeões. E um jogador da Distrital já será diferente, não é? Mas tem que conseguir fazer, mas é diferente. Portanto, quando nós queremos estar num determinado tipo de ambiente, temos que saber que nesse tipo de ambiente um, as tensões e as pressões que vamos estar sujeitos são muito maiores, portanto temos que nos treinar para saber lidar com elas. Ainda ontem estávamos no processo de recrutamento, estávamos a falar sobre isto com uma pessoa que nos dizia que uma coisa muito engraçada, que é que antes de cada mail que escrevia, demorava muito tempo a escrever mails quando era para fazer um mail interno, porque ele nunca sabia como é que aquilo que ele iria escrever para a outra pessoa ia ser entendido por quem estava do lado de lá. Isto é sintomático daquilo que estamos a dizer, porque, reparem, não é o problema do trabalho que afeta ou que a pessoa está. É a quem é que eu vou melindrar de se utilizar esta palavra? Isto é um problema grave, não é? Porque não é dito, não é falado, daí ser o elefante na sala, mas toda a gente o pratica, porque antes de mandar um mail, pensa 300 mil vezes o que é, e isto se ele tiver o mínimo de noção do sítio onde está. Se não tiver, manda o mail alegremente e está sempre a levar com algumas barricadas, não sabendo onde é que elas vêm, não é? Portanto, isto é preciso que tenha consciência do ambiente. Se não tem, então ainda pior, porque está a sofrer de alguma maneira e nem sabe, como se costuma dizer, nem sabe de onde é que elas vêm, não é? Portanto, esta pessoa em si até tinha essa consciência. E daí o problema de cada vez fazer um mail com 4 ou 5 linhas, o coração começava-lhe a agitar, quase que saía do peito. Quer dizer, deixa cá ver se isto, como é que eu vou escrever isto sem ferir suscetibilidades de ninguém? Não é? Do género. Não sei se vamos conseguir cumprir o prazo. Quer dizer, não posso dizer isto, não é? Vou ter que fazer uma grande. Em vez de dizer, olha, estamos com dificuldades em cumprir o prazo, falta isto, 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 como é que resolvemos isto? Não é? Portanto, não conseguimos ter este pragmatismo de falar uns com os outros. Não é? Depois, lá está. Esta noção das teias organizacionais e deste tricô das relações humanas, no fundo, grande parte disto é sabermos como é que temos que nos orientar. Mais uma vez, quando o peso da estrutura organizacional é pequeno, cabe-nos a nós percebermos como é que temos que saber lidar com as pessoas internamente. E é claro que isto é um desgaste muito grande para todos os que têm que o fazer, porque se desgastam na procura da melhor forma de lidar com o ego A, B, C ou D dentro da organização e, portanto, gera
uma situação difícil. Portanto, isto leva-nos aqui é um tema que um dia deste devemos voltar aqui, que é a inteligência emocional, não é? E a sabermos lidar com essa nossa própria inteligência emocional, nos seus 4 domínios. O primeiro é sabermos quem somos, não é? Portanto, temos autoconsciência, tal que falava sobre o indivíduo. Aquele indivíduo que eu me estava a referir sabia onde é que estava e, portanto, tinha consciência. Alguns não sabem. Bom, não sabendo, depois têm dificuldade em perceber o que é que acontece a seguir. Portanto, ter este domínio da consciência sobre, por exemplo, como é que eu lido com a pressão, permite-me desenvolver ferramentas de autodomínio. Ora, eu só consigo perceber que tipo de ferramentas de autodomínio é que eu preciso desenvolver, se perceber, efetivamente, por exemplo, que eu tenho dificuldade em lidar com a pressão em determinados momentos e principalmente quando eles vêm de determinados setores. E, portanto, essa reflexão é uma reflexão pessoal, esta reflexão destes 2 primeiros momentos. Já o terceiro e o quarto momento são momentos de relação em que eu tenho ou não tenho consciência social, ou se quisermos, consciência do meio onde eu estou, percebo ou não percebo onde é que estou e quais são os vetores importantes a terem atenção, por exemplo, para desenvolver o meu trabalho, e depois consigo pôr em prática processos de gestão das relações entre as pessoas. Não é? Eu diria só, e só para terminar, dava aqui uma pincelada final nesta questão, que é efetivamente uma das questões que gera e o próprio quiet quitting, que é exatamente o stress e principalmente associado a esta questão, que há de ser aqui o tema, não é, Manuel? Lá à frente devemos falar disso, da saúde mental. Bom, primeiro perceber, e aqui se centrava neste último ponto que aqui está, que é a maior parte das vezes nós não percebemos da reação que estamos a ter relativamente a uma situação de stress. Ou seja, sendo o stress uma reação emocional, física e cognitiva, a algo que provavelmente exige mais de mim próprio, muitas vezes eu não tenho consciência da reação que tenho a essa situação. E, portanto, essa ausência de consciência faz com que eu retroalimente exatamente aquilo que me vai acontecendo. Ora, estas questões, normalmente, esse stress normalmente é provocado pela existência de conflitos, de ambiguidades, ou de estilos de gestão de conflitos pouco eficientes, como o estilo ditador, associado a coisas muito concretas, não é? O que é que causa o stress? Bom, o stress pode ser causado por imensas coisas e daí nós temos alguma dificuldade em dizer porque é que, se aquilo que a pessoa está a ter ou não é uma resposta, mas é essencialmente uma resposta a uma mudança, não é? E essas respostas podem ser físicas, podem ser mentais, podem ser emocionais. As respostas físicas podem ser coisas como, por exemplo, problemas de estômago ou problemas de intestinos. Né? Já toda a gente sentiu quando num dia que teve que fazer uma coisa difícil, por exemplo, expor-se em público, e sente que os intestinos o traem, não é? E ele, antes de falar, tem que ir a correr para um sítio onde possa estar sozinho a À conversar com vontade. ele próprio, exatamente, mais à vontade, não é? Se tiver tempo, naturalmente, de chegar ao sítio em causa. Não é? Portanto, o intestino é a nossa primeira, é por isso que a nossa primeira, já agora é considerado o segundo cérebro por alguma razão. Não é? O nosso intestino funciona como um, um complemento do cérebro, porque ele tem muitas vezes esta questão de vontade própria, não é? Portanto, todos nós temos os nossos meios de reagir às mudanças e é isso que causa ou não depois stress. E, portanto, a forma como o stress vai afetar cada um de nós é diferente, porque cada um de nós reage às coisas de maneira diferente. O que é que nós podemos perceber ou falar também sobre isso? Estes efeitos subjetivos do stress, a ansiedade, a agressividade, a apatia, reparem que são coisas completamente diferentes, então pode ser agressividade ou pode ser apatia, portanto entra aqui muita coisa, não é? Agora, entra muita coisa porque as pessoas não são iguais, não é? Há pessoas que ficam apáticas e sendo apáticas entra a questão do quiet quitting, portanto eu estou sob stress e portanto eu fico apático, não tenho paciência, ou posso mesmo entrar em depressão,
é fatiga. A maior parte das pessoas que estão em depressão não sabe que o está, não é? Ou não atribui isso porque acha que a ele não lhe acontece. Efeitos comportamentais, não é por isso que as pessoas se drogam naturalmente, mas é por isso que algumas pessoas podem ser levadas a consumir drogas ou distúrbios emocionais, excesso de tabaco, porque se fuma demais, ou de álcool, portanto, e naturalmente o efeito comportamental é a geração de instabilidade na, na pessoa. Efeitos cognitivos, como por exemplo a falta de concentração, incapacidade para tomar decisão, lapso de memória, e outros, não é? Os fisiológicos também são terríveis porque funcionam como marcadores para o cérebro, que é o aumento da pressão arterial, os suores, a falta de ar e a sensação de que efetivamente estamos a ter, por exemplo, um AVC, um ataque cardíaco. E, portanto, que vai funcionar como marcador no nosso cérebro que não estamos bem. Ora, naturalmente, isto tudo vai ter uma consequência dentro da organização. As pessoas andam mais distraídas, as relações não se conseguem desenvolver, não conseguimos ser produtivos, a nossa qualidade de trabalho naturalmente diminui e normalmente gera uma insatisfação generalizada pelo emprego, pelo trabalho que se está a gerar. E, portanto, estes efeitos são fundamentais para serem tidos em atenção e serem questionados naturalmente, não é? E, portanto, isso só acabava aqui isto e depois deixava aqui tempo para nós temos aqui neste tempo para podermos falar e acho que era muito interessante podemos fazê-lo, esta retroalimentação. Né? Os fatores de stress, que geram sintomas, e esses sintomas naturalmente depois vão realimentar os fatores de stress, transformando isto num loop normalmente de ação negativa para com as pessoas. E se calhar, Manuel, parava por aqui e deixava aqui espaço para Muito que bem. pudéssemos falar um Eh, bocadinho. sim, até porque eu tinha aqui, estava aqui a ver e estava a juntar isto um pouco também com alguns artigos que tive a ler sobre este tema. E há aqui um tópico que normalmente vem quando se fala no quiet quitting, como é que foi dita a expressão nacional, o despedimento silencioso, não é? Sim. Pronto. E que jogavam muito este atitude, digamos assim, um pouco era condicionada também pela lógica de compatibilização com a vida, entre a vida profissional e a vida pessoal. Ah, Na apresentação que fizeste, não referiste muito ou não enunciaste muito este tema. Isto também é um fator que está aqui a criar alguma transformação nas pessoas e que as leva a ter uma atitude diferente perante o trabalho e que pode acabar neste despedimento silencioso. Desculpa, Manuel, não entendi o que é que dizia, qual era a questão. É, não, porque aquilo que estava a ver em alguns artigos passava muito também pela compatibilização, que o quiet quitting também tinha muito a ver era um efeito sobre a capacidade ou incapacidade que as empresas tinham em compatibilizar e as pessoas em compatibilizar a parte profissional com a parte pessoal. Sim, 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 E sim, isso não ok, foi ok, aqui ok, ok, referido ok. muito nesta intervenção. Por algum motivo, achas que não é isso que condiciona ou é um tema que é paralelo a esta intervenção? Não, aliás, aquilo que falava logo no artigo inicial, depois é que eu Sim, não desenvolvi, veio mais para a parte organizacional, é efetivamente a necessidade das pessoas terem mudado de vida, não é? Portanto, o tal sentimento que aparece logo ali no primeiro, do primeiro slide em que estava o artigo do Expresso, que é exatamente esse grito quase do Ipiranga, não é? As pessoas sentem que estão com dificuldade em articular o seu modo de vida com o trabalho e naturalmente começam a privilegiar mais umas coisas do que outras. Sim, e isso é claramente uma das áreas. Repare, nós somos dos únicos países, principalmente na Europa, não é? Noutros sítios não falo, mas na Europa, onde
se trabalha muito mais horas seguidas e se pede, se há esta cultura não dita, não é? Portanto, é algo que é um hábito não escrito de que quem sai a horas é mau profissional, né? Portanto, tem que ficar mais tempo, não é? E, portanto, fazer horas é uma coisa normal. Portanto, este hábito que está enraizado leva a que as pessoas comecem a olhar para isso de outra forma, não é? Quer dizer, então, eu também quero ter tempo para mim e mais uma vez, isso vem muito daquilo que aconteceu durante a pandemia, não é? Não é que as pessoas não sentissem isso antes, mas a pandemia veio agravar essa questão porque veio colocar as pessoas perante isso, não é? As pessoas a falarem ao longe, a deixarem de falar uns com os outros, a não poderem visitar os seus entes queridos, alguns a falecerem sem poderem ser acompanhados devidamente pelas famílias. E, portanto, todo essa todas essas questões pessoais de cada um de nós, que todos com certeza viveram, uns mais diretamente do que outros, seguramente, mas toda a gente viveu direto ou indiretamente, não foram trabalhados pelas pessoas, porque, entretanto, eh, a lufa-lufa, o ramo-ramo das atividades que as pessoas têm que desenvolver todos os dias não permite às pessoas poderem parar 1 hora, 2 horas, uma semana ou um dia para refletirem sobre determinadas questões, não é? E uma delas é essa, que é, as pessoas hoje reclamam algum tempo extra para estarem com as suas famílias ou para fazerem aquilo que acharem que seja com a família, seja com quem for, não é? Mas Exatamente. o tempo para si, não é? Aliás, já por cima, uma coisa que nós falamos muito, a gestão do tempo, que é o nosso tempo autodirigido, não é? Que é fazer aquilo que me agrada. Ora, se eu passo 8 horas mais 2 ou 3 a trabalhar e chego a casa todos os dias às 9, 10 da noite, não é? Pois naturalmente não tenho tempo nem vontade de fazer absolutamente nada. Mas as pessoas que estão mais a passar por isso viram os pais a fazê-lo e dizem: Eu não quero fazer a mesma coisa que os meus pais fizeram. E os próprios pais também dizem: Eu não quero que tu faças a mesma coisa que eu fiz. E, portanto, há aqui uma conjugação muito evidente relativamente a esta parte, diria eu. Não, porque isso até entronca aqui com uma. Eu tive aqui, tirei aqui uma nota de um artigo que refere um inquérito da consultora da Robert Walters, que teve respostas em vários países europeus, incluindo Portugal, já agora, que concluía que quase metade dos jovens com menos de 30 anos pretendem fazer o mínimo para a sua função, caso os salários, e principalmente não ia pegar tanto na lógica dos salários, podemos também falar, mas ia falar no ponto seguinte, que era, e o potencial de progressão de carreira permaneçam estáticos. Ou seja, como é que nós podemos, por exemplo, no nosso setor, olhar um pouco para este tema quando sabemos que há um tempo de aprendizagem que é longo, não é? Que muitas vezes choca nesta progressão que é mais lenta do que seria expectável, se calhar, pelo menos na visão de quem entra na organização, ou até quando nos comparamos com outros setores industriais ou outros setores de atividade económica. Como é que nós podemos compatibilizar isto? Ou seja, isto também é um fator que vai levar a este quiet quitting ou fazer apenas aquilo que é o estritamente necessário ou contratualizado? Eu julgo que isso já acontece, não é? Isso é claro. Não é? E, portanto, isso não, não tenho grandes dúvidas quanto a isso. O que é que nós podemos fazer? Pois, a primeira coisa que se calhar temos de fazer é entender que isto é um problema, não é? Eu não tenho bem a certeza se isso é claro para os intervenientes, não é? Porque muitas vezes nós arranjamos respostas simplistas para este tipo de coisas, dizendo coisas do género, não é? As pessoas hoje em dia não querem trabalhar. Pronto, este tipo de generalização não nos permite pensar sobre o problema. Não é? Porque ao fazer esta generalização e tê-la como sendo certa, eu fico descansado a pensar, "Bom, o problema não é meu, o problema é das pessoas que não querem trabalhar." Pois, mas não nos podemos esquecer que estas pessoas que nós dizemos que não querem trabalhar são as que vão ficar a trabalhar nos próximos 25 ou 30 anos. E, portanto, ou nós preparamos as organizações para as características que essas pessoas têm, ou então as nossas organizações vão sofrer bastante com isso, naturalmente. Não é? Portanto, esta é uma questão que nós já visitámos aqui várias vezes diferentes ângulos, não é? Mas vamos ter que lidar com ela, não é? Vamos ter
que perceber que esta é uma questão real, não é? Este é um problema, Arthur, mas este é um problema que é essencialmente das novas gerações ou é algo que cada vez é mais transversal a outras faixas etárias? É transversal a outras faixas etárias. Isto não é uma questão que nós possamos dizer que é a nova geração. Mas lá está. Naturalmente associamos, até porque há sempre, há sempre esta questão das gerações mais antigas em dizerem que as novas não são tão boas. É uma questão de quase clubite, não é? Mas já vem do antigamente, não é? Também já vem do Eu antigamente. tenho um slide de Tagico, nunca sei onde é que está, há 4.000 anos também diziam a mesma coisa. Portanto, a próxima geração não valia. Portanto, são afirmações que estão lá escritas. Eu acho que gosto muito daquele slide, gosto tanto dele que nunca sei, falo dele uma data de vezes, mas nunca sei onde é que o tenho. Mas pronto, a ideia é essa. Há 4.000 anos também diziam a mesma coisa. Portanto, esta é uma questão. Agora, aquela que tu falavas ali, deixa-me só repor aqui esta parte, que eu acho que é importante, que é a parte do salário. Bom, como é que nós competimos com a questão do salário? Pois, nós não competimos com a primeira grande questão é perceber que nós, em termos salariais, em Portugal, e já não ponho aqui a questão da competição dentro de Portugal. Eu estou a falar da competição salarial com as organizações que têm um potencial muito maior e que conseguem hoje recrutar em Portugal para fora, estando muitas vezes até as pessoas a trabalhar cá. Não é? Portanto, por um lado, e portanto, quer dizer que conseguiram criar estruturas que conseguem dar respostas a isto. E portanto, nós temos pessoas hoje e, portanto, quando essas organizações conseguem fazer isso no nosso mercado, o nosso mercado não consegue responder da mesma forma, porque estamos a falar de diferenças salariais não, na ordem de 50% ou mais relativamente àquilo que é a nossa média, digamos assim, falando em termos médios. Portanto, não conseguimos ir por aí. Então temos que ser atrativos em outras áreas. E, portanto, onde nós podemos ser atrativos, não sendo no salário, é no ambiente. A grande vantagem de termos empresas pequenas é que nós podemos criar bons ambientes de trabalho onde as pessoas se sintam bem. Ora, ao invés de fazermos, e por exemplo, aquele exemplo que vos estava a dar do tal indivíduo que tinha que pensar 20 mil vezes antes do mail, é de uma empresa gigante, não é? E, portanto, tem que lidar com isso. Se calhar é bem pago, se calhar isso tudo, mas depois tem que lidar com esse tipo de questão. Ora, nós numa empresa mais pequena podemos criar ambientes onde as pessoas tenham vontade de estar, não é? E às vezes isso é o Gostem de estar. suficiente, exato. Às vezes é o suficiente para eu contrabalançar entre ir para um determinado sítio. É claro que a partir de determinados valores, se calhar nós não conseguimos competir, mas temos que competir por algum lado. Quer dizer, não podemos só estar a olhar, não consigo competir com aquilo. Então, aí dentro de casa posso fazer alguma coisa, quer dizer, eu não posso é estar a olhar para aquilo que eu não consigo controlar, não é? Aquilo que eu não controlo, não controlo, mas há coisas que eu controlo. E um dos problemas, e foi aí que foquei muito, não é? É a questão de conseguir gerar ambientes de trabalho onde as pessoas efetivamente tenham vontade de trabalhar, onde sintam que têm essa capacidade de poder naturalmente ter esta questão da sua vida privada e da sua vida profissional a trabalhar. Coisas tão simples como isto. Quando alguém tem direito, por exemplo, ao seu dia de anos, estou a falar de coisas muito simples e tão banais como isto, né, que não são. As pessoas, isso para elas é importante. Ou quando nos dão, por exemplo, em algumas empresas, quando dão a tarde para ir ter filhos, não é? Hoje em dia também só se Ter tem um ou filhos à dois. tarde. Não, Para não, ter não filhos é à tarde. fazê-los. Não é fazê-los, Manel. Não, não, Eu isso, não disse isso, eu perguntei se era embora, ter. Foi isso que eu não, percebi. mas também pode ser. Por exemplo, até porque precisamos de aumentar a taxa de natalidade, eu penso que isso poderia ser um bom princípio também. Mas eu também me percebo. Os anos dos filhos, não é? Portanto, quando um Ok. filho faz anos, principalmente até uma determinada idade, dar a tarde para a pessoa poder estar com o filho e poder estar. Ora, isto são coisas agora, isto é bom para quem tem filhos, como se costuma dizer. Então, e quem não tem? Olha, quem não tem pode ser, por exemplo, o exemplo de dar uma tarde para, para a parte anterior, não é? Por exemplo. Mas, brincando com isso, não é? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós podemos efetivamente. Temos que ser criativos às vezes, por um lado, mas temos que, temos que conseguir trabalhar dentro daquilo que nos é possível, não é? Sendo certo que nós não conseguimos, naturalmente,
competir em determinadas áreas com outras indústrias ou com outras empresas de outros países, não é? Então, provavelmente terá que ser dentro destas atividades que nós conseguiríamos desenvolver ao... Então deixa-me colocar aqui uma questão que vem da Helena Silva, e que Vai, diz Helena. que na ótica de uma empresa esta questão não surge, possivelmente de um momento para o outro. Há sinais prévios a ter em consideração? Primeira pergunta. E uma outra questão, até que ponto é que esta atitude é contagiosa no local de trabalho? Isto é como Ou o seja, indivíduo, os ou sinais seja, prévios e depois é o contágio, claro, não é? Isto claro, estamos a falar de doenças. é doenças, é uma doença. Por exemplo, quando nós bocejamos, toda a gente boceja a seguir, não é? Ou quando alguém não é? Mas essencialmente o bocejo que é o mais comum. Portanto, se nós bocejarmos, eu agora provavelmente 19 ou 20 pessoas que aqui estão vão bocejar também por inerência, não é? Portanto, sim, o contágio é muito grande, não é? Porquê? Hum, eh, Dizia-me um indivíduo uma vez de uma empresa, quando estávamos a dar formação, e dizia-me ele assim: Olha, Arthur, há uma certeza que eu tenho no fim, é que vamos ouvir logo, a resposta está: vou fazer ou não vou fazer? A resposta é evidente, não é? Se eu já sei que no fim vou ouvir, vou levar no... Então não faço, porque ao menos não tenho o esforço de fazer. Portanto, isto são coisas ditas por pessoas, não de um sítio, nem de dois. Portanto, se fosse um sítio ou outro, era uma coisa comum, não é? Isto é transversal. Portanto, quando é este o sentimento que existe, naturalmente, claro que é contagioso, não é? Claro que é altamente contagioso. Há sinais. Bom, há o silêncio das pessoas, a falta de vontade manifesta das pessoas, em que eu digo, fizemos isto às pessoas e ninguém quis saber, nem ninguém quis fazer. Pois, então isso é o quê? Bom, isso é um sinal de qualquer coisa. Por isso é que há meios de ver esses sinais. Hum, Olha, o sinal também muito comum é, por exemplo, quando fazemos questionários em empresas e as pessoas, por acharem ou julgarem que o questionário pode ser, nós podemos saber quem é que respondeu à questão, responderem tudo, por exemplo, no meio. Não é? E portanto, depois temos respostas que são sempre iguais. Dizem, olha, o questionário, que questionário tão engraçado, tudo no meio. Quer dizer o quê? Não sei verdade. Claro, quer dizer que as pessoas, ninguém está para dizer, portanto, é um sinal também, não é? Portanto, E há vários podemos, tipos de sinais. e podemos tentar evitar isto, ou pelo menos começar a preparar as organizações para prepararem estas situações desde os momentos em que estão a contratar. Ou seja, em, havendo uma possibilidade de olhar mais para valorizar o bem-estar da organização, a cultura organizacional, aquilo que fazem, aquilo que dinamizam na sua internamente, pode ser também um fator de atração para as pessoas que vão entrar, mas também criamos um conjunto de expectativas que depois temos que cumprir. Isso pode ser um elemento que nos diferencia, não só quem está dentro, mas também quando estamos no processo de contratação ou tentativa de angariação de novas pessoas para a empresa. Acho que essa vamos lá ver, uma coisa é lidar com os que cá estão dentro, não é? Em termos de gestão de pessoas, são processos diferentes, não é? Portanto, lidar com quem já cá está ou processo de angariação de pessoas. Passa por, primeiro, passar para o exterior quem somos, não é? E depois mostrar que efetivamente a imagem que passamos é verdade, não é? Que muitas vezes não acontece, portanto, não bate. E, portanto, e aí as pessoas sentem essa. Eu estou a dizer isto porque muitas vezes sentimos que as empresas não transmitem muitas vezes aquilo de bom que fazem internamente. Hoje em dia, com a questão das redes sociais, isso começa a ser mais visível. Mas as empresas ainda têm alguma limitação, alguma dificuldade em poder expressar aquilo que de bom fazem nas suas organizações e aquilo que desenvolvem nas suas organizações. Eu não estou a falar apenas no trabalho feito, esse é visível, é reconhecido, mas estou a falar no ambiente que se vive dentro daquela organização e daquilo que valoriza as pessoas, que acrescenta. Não há também aí um caminho a fazer que leve a quem está dentro a tornar-se mais interativo e mais participativo naquilo que a empresa faz, mas também a passar uma mensagem para fora que aquela sim é uma empresa onde até
parece que vale a pena trabalhar. Pois, costuma-se dizer, não é? Se as pessoas cá dentro disserem bem da empresa, lá fora, essa é a melhor publicidade que podemos fazer para um processo de recrutamento, não é? Pois as redes sociais devem servir para isso, ou podem servir para isso, não é? Mas para isso é preciso haver uma estratégia, não é? Não pode ser feita ad hoc, não pode ser feita uma vez e depois acabar. Portanto, para criar reputação, é preciso criar mecanismos para que essa reputação, em primeiro lugar, seja criada e depois seja mantida, não é? E isso exige, lá está, a profissionalização dos serviços, não é? Eu não posso pedir à única pessoa que tenho na gestão de pessoas para fazer tudo. Isto não funciona, não é? Não dá, não é? Essa pessoa não, não vai conseguir fazer esse trabalho todo, não é? E depois muitas vezes também não tem sequer poder para que isso aconteça, não é? Se calhar nem tem poder para pôr um post no ar, não é? Portanto, choca com este tipo de questões, não é? E este chocar com este tipo de questões, naturalmente tem a ver com aquilo que falávamos lá atrás, não é? Da reflexão que nós devemos fazer do ponto de vista daquilo que queremos para a nossa estrutura organizacional. Não é? Nós pensamos pouco estrutura, não é? Pensamos pouco a forma como temos de estar organizados. Não é? Pensamos mais nas pessoas que temos e os feitios delas e menos na estrutura que temos que ter e como é que o negócio se tem que desenvolver para poder ser mais rentável. Ora, primeiro eu tenho que pensar nisto, depois tenho que ver se de facto eu tenho matches com uma coisa com a outra, não é que seja fácil de fazer, mas tem que ser feito, principalmente numa estrutura que já existe, não é? No fundo, era tentar inverter aqueles contágios negativos que há pouco falávamos em contágios positivos. Ou seja, Pois. se nós conseguirmos envolver melhor as pessoas da organização em determinadas atividades, vai ser mais difícil a quem tenha uma atitude menos positiva, ou seja, ele vai ficar mais isolado, provavelmente, porque o contágio em anda, Ou vamos ele, participar nisto, vamos fazer e ele, aquilo, vai ser mais positivo. ou ele próprio também vai diminuindo. Lá está que é Oh, tal questão. Ou exatamente, seja, exatamente. essa pessoa que está insatisfeita e que até diz mal, pode ter razão naquilo que está a dizer, ou tem as Claro, suas claro, razões, não claro. importa se tem razão ou não é, tem as suas razões. Podem ser verdade, podem não ser, mas tem as suas razões. Se essas razões forem sendo vistas, e se nós conseguimos trabalhar nas questões que estão a ser levantadas, que muitas vezes até são pertinentes, se calhar essas pessoas também elas próprias mudam. Não é? Agora, não é uma mudança direta, não é? Não é uma mudança de um De dia um para dia o para o outro. outro, não é? É uma mudança que exige um shift cultural grande, não é? Não se faz de facto de um dia para o outro esse tipo de No trabalho. fundo, podemos Infelizmente. resumir tudo isto como cultura de empresa. Ou Sim, seja, é aliás, isso que no fundo consegue ou não, ou minimizar estes impactos do mas a quiet quitting cultura, ou exato, processos semelhantes. claro, a cultura tem que ser trabalhada internamente todos os dias por aqueles que efetivamente a querem transformar numa coisa melhor, numa coisa de facto voltada para aqui, para um modelo que lhe permita sustentabilidade no médio e longo prazo e que lhe permita efetivamente também garantir as exigências que o negócio hoje nos dá. Há muita gente que nos refere isso que é, mas agora mais precisávamos das pessoas é quando elas estão mais ausentes ou que elas se ausentaram. Muitas vezes elas não se ausentaram porque querem, elas estão mesmo cansadas, estão mesmo numa situação em que não conseguem fazer de maneira diferente. E portanto a estrutura tem que conseguir perceber essa dinâmica e inverter a tendência, não é? Portanto, não podemos encontrar causas superficiais, porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, lá está, os assuntos são todos tidos ou analisados muito pela rama, fruto desta mediatização de tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, vemos acontecimentos, mas não percebemos o seu contexto, nem a forma como eles acontecem. Este tipo de coisas não pode ser analisado, nem encontrar, nem podemos encontrar soluções pelo acontecimento. Olha, aconteceu isto, olha, lá mais um que fez, mas não posso ver isso dessa forma. Eu tenho que perceber as origens disso para poder atacar, porque senão estamos sempre numa ótica de cura a dar Benuron, mas o Benuron não trata nada, Não não é? resolve o Portanto, problema. reduz o sintoma, mas a doença permanece. Portanto, nós temos que conseguir atacar efetivamente os focos de infecção e para fazer isso é preciso muitas vezes alguma
alguma coragem extra por parte das estruturas das organizações, alguma força extra, porque é um processo que de facto é moroso, não é? E não é um processo linearmente de crescimento, não é? Ele quando começa, muitas vezes pouco tempo depois de começar, começa a correr mal, porque as pessoas não querem que essas alterações ocorram portanto, minam e fazem e acontece. Portanto, nós temos de estar conscientes disto, que faz parte do processo e que faz parte de um processo de transformação, todas estas coisas ocorrerem. Não é? Portanto, saber lidar com isso, existe de facto aqui a Desafio. nossa. É o É o desafio que desafio. temos. É o desafio, sim, diria eu. Muito bem. Artur, estamos em cima da hora, creio que Já está. cumprimos. Também não tenho outras questões do público que queiram introduzir. Portanto, obviamente é um tema que tem muito se lhe diga, tem muitas ramificações e implica com muitas áreas dentro das empresas para poder ser devidamente acautelada, mas é algo que, como foi dito desde o início, cada vez mais está presente e devemos ter mais atenção aos sinais que vão aparecendo dentro da organização, exatamente para não contaminar. Hoje tivemos aqui um dialeto um bocadinho ao nível da área da saúde e médica, mas portanto também faz parte. Muito bem. Resta-me agradecer a todos os que participaram e que assistiram a esta sessão de hoje, ao Artur Ferraz, obviamente, por sempre estes comentários e por estas conversas e sobre aquilo que vamos dinamizando. E voltamos no próximo mês com mais um tema nestas áreas ligadas à parte organizacional, à parte da gestão de pessoas, um, que acreditamos que é um processo que leva o seu tempo, que não se altera de um dia para o outro, mas que faz todo sentido podermos discutir e podermos analisar e podermos perceber o que é que podemos fazer internamente para que as situações mais difíceis não ocorram. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Artur, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também, Manel. Obrigado a todos e votos de uma excelente semana. Obrigado.